Perfeito, agora seguimos com eleições, porque na corrida eleitoral em São Paulo, hoje não foi dia de anunciar alianças, como observamos ao longo de segunda até quinta-feira. Para fechar a semana, os candidatos ao governo de São Paulo falaram de propostas. Vamos conversar ao vivo com a repórter Carolina Belim, que vai trazer os destaques das agendas de Fernando Haddad, do PT, e também Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Suas informações, Carol, bem-vinda, boa noite. Caniato, nós estamos aqui ao vivo na quadra do Sindicato dos Bancários, onde o candidato do PT, Fernando Haddad, o candidato ao governo do estado, fala neste momento, discursa para os integrantes não só desse sindicato, como outras centrais sindicais também que estão aqui para ouvi-lo. Mais cedo ele fez uma caminhada por Guarulhos, acompanhado do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois, na ocasião, prometeram levar o metrô até Guarulhos, e Haddad também comentou o contingenciamento de verbas para as universidades para a área da educação. Vamos ouvi-lo. Nesse exato momento, o governo Bolsonaro, o governo Tarcísio estão destruindo um legado que nós deixamos aqui para Guarulhos, que é uma universidade federal. As universidades vão ter que cortar cursos para o ano que vem por falta de verba. Os nossos estudantes, os nossos professores estão vivendo uma situação totalmente precária. E Guarulhos lutou muito por essa universidade, muito. Teve muita mobilização do movimento social de Guarulhos para trazer a Universidade Federal para cá. Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, foi entrevistado pelo programa Pânico, ocasião em que falou estar otimista da sua vitória em São Paulo e de Bolsonaro no Brasil. Ele também visitou o comitê, a sede do Comitê Paralímpico Brasileiro, que fica aqui na capital paulista. Ele falou sobre oferecer a prática esportiva nas para quem tem deficiência nas escolas do estado, sendo a intenção fazer uma parceria entre a Secretaria de Educação e o Comitê Paralímpico para a qualificação continuada dos professores. Tarcísio também falou sobre acessibilidade. Vamos ouvir. O risco da administração pública é o risco da descontinuidade. Então, quando a gente garante que nós vamos preservar esses convênios, preservar essas obras, não vamos interromper o fluxo de recursos, isso traz uma tranquilidade muito grande para o prefeito, que no final das contas está ali trabalhando pelo munícipe, trabalhando pelo cidadão. E isso está repercutindo muito bem, a gente tem recebido muito apoio, uma adesão muito grande, e obviamente isso dá um impulso fenomenal em termos de capilaridade. Aí os destaques de Carolina Belim, trazendo as informações das agendas de Tarcísio de Freitas, candidato do Republicanos ao governo paulista, e também de Fernando Haddad, do PT. Mais análise, mais comentário com o nosso time de analistas aqui na Jovem Pan News, Cris Grêmio e Rodrigo Constantino. Agora eu começo essa rodada com a Cris para tratar da agenda de Tarcísio de Freitas. Ele concedeu então entrevista ao programa Pânico aqui da Jovem Pan, falou sobre vários temas, foi indagado sobre a questão que envolve segurança pública, disse que pretende tirar as câmeras das fardas dos policiais. Eu, inclusive, acompanhei esse trecho em que ele disse de maneira mais assertiva. Antes, nas outras sabatinas e debates, ele ainda disse que estudaria essa questão, mas hoje ele falou de maneira enfática que pretende retirar as câmeras das fardas dos policiais aqui em São Paulo. E, por fim, vimos, nesse destaque trazido pela Carolina Belim, Tarcísio de Freitas falando sobre a necessidade de incentivar as práticas esportivas para as crianças e jovens da rede estadual de ensino e, por fim, garantir também os convênios que assegurem acessibilidade a essas pessoas. Análise da agenda de Tarcísio, Cris. Veja bem, Daniel, estava ouvindo os dois candidatos ao governo de São Paulo e pensando aqui, um continua no mimimi, naquela tradicional vitimização ali da esquerda, e o outro apresentando propostas. Segundo turno não é mais hora de ficar fazendo mimimi, até porque ficou feio para o Haddad falar que o governo estava retirando verbas da educação justamente no momento em que o ministro da Educação em Brasília estava anunciando o contrário. Veja, o Tarcísio está ali apresentando propostas reais, está falando com vários públicos, está apresentando proposta para quem tem
alguma deficiência, proposta de esporte nas escolas, porque esses alunos já frequentam a escola, então teriam mais acesso agora também a uma questão que envolve saúde. Fala da questão da segurança, e sim, ele, quando esteve na nossa sabatina aqui no Jornal da Manhã, reforçou isso, que ele tiraria, sim, as câmeras dos coletes, porque não houve prova de que isso reduziu, que aumentou a segurança pública, né, que reduziu a criminalidade, enquanto que ele tinha outras propostas que essas, sim, reduziriam a criminalidade. Então, ele prefere investir em outras coisas do que em câmeras nos coletes dos policiais. Eu acho que tem que ser por aí mesmo, tem que sair apresentando proposta dia e noite agora, para que o eleitor saiba o que cada um quer fazer. Bom, Constantino, como a gente viu e a Cris mesmo acabou de dizer, a Haddad usou aí esse contingenciamento de verba para a educação como munição, né? A oposição certamente faria isso, até porque ele foi ministro da Educação no governo Lula. Além disso, ele também disse, ao lado de Lula, numa caminhada em Guarulhos, que deve levar, né? Uma das propostas é levar o metrô até a cidade, que fica aqui na região metropolitana de São Paulo. Agora, sua análise sobre a agenda de Haddad. Kalina, muito bem lembrado que o Haddad foi ministro da Educação do governo Lula, porque o PT quer me censurar, me calar, junto com mais 33 contas, por falar certas verdades nas redes sociais. Isso demonstra o autoritarismo deles. Eu, ao contrário, quero dar aspas ao próprio Lula. Portanto, abre aspas. O problema do analfabetismo no Brasil hoje é que nunca tivemos um governo preocupado com educação. Fecha aspas. E isso o Lula disse ao lado do Fernando Haddad. Esquecendo, talvez, que eles acabaram de sair do governo, onde ficaram por quase 14 anos, né? E deixando um rastro de destruição, inclusive no MEC. Ou seja, chega a ser uma coisa esquizofrênica. Ver o Haddad falando de educação, sendo que o próprio ex-chefe dele acabou de dizer que o problema do Brasil é que nunca teve um governo preocupado com a educação. Deixou apenas dívida, muita dívida, com universitários que este governo Bolsonaro sanou.